Bora lá, matemática, página 47. Grandezas proporcionais. Coloquem aí. Data de hoje, 12/5. Olha só, quando eu falo de grandezas proporcionais, eu vou lembrar sempre de proporção. Se eu acrescento de um lado, eu tenho que acrescentar a mesma quantidade do outro. Se eu retiro de um lado, eu tenho que retirar a mesma quantidade do outro. E aí, ele já começa com uma receita, para poder facilitar aí a vida de vocês, para poder entender. Aí a receita aí fala que é para fazer uma massinha. Aí ele fala que precisa de 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha, 1,5 xícara de água, 3 colheres de sopa de óleo e corante alimentício à vontade aí, do jeito que vocês quiserem. Aí lá embaixo, no finalzinho da receita, fala bem assim. A quantidade de ingredientes para fazer essa massa de modelar varia de acordo com a quantidade de receitas que desejamos fazer. Veja como fica a lista de ingredientes para fazer 2 receitas. Então essa receita aí de 1 xícara, não sei o que, é para uma receita de massinha. Se eu fosse fazer 2 receitas, eu tinha que fazer o que com os ingredientes? Multiplicar por quanto? 2, né? Ou somar, tanto faz. Então assim, se eu vou fazer mais que uma receita, eu tenho que aumentar os ingredientes. Mas eu vou aumentar esses ingredientes proporcionalmente. Se eu vou aumentar a água, eu tenho que aumentar a água, a farinha, o óleo e o sal. Eu não posso aumentar somente a água, porque senão, em vez de virar uma massinha, vai virar uma meleca. Não vai funcionar se eu colocar mais água do que precisa, tá? E se eu quisesse fazer somente meia receita, porque eu acho que uma receita é muito grande. Se eu fosse fazer meia receita, como é que eu ia fazer com os ingredientes? Divide por 2. Por 1. Por quanto? 2. Por 2, né? Então é só lembrar, se eu vou fazer 2, eu multiplico por 2. Ou eu somo, né? Mais aquela quantidade, mais aquela quantidade. Se eu for fazer a metade da receita, eu diminuo ou eu divido. Tá? Próxima página aí, 48. E aí, vamos comparar aí esse preço aí, ó. Vamos comparar 2 grandezas. Quantidade de massa de modelar e o preço em reais. Veja o preço de uma embalagem dessa massa de modelar. A massa de modelar com 6 unidades custa apenas R$3. Se eu fosse comprar 18 unidades de massinha de modelar, 18 unidades seria quantas caixas dessa massinha? 3. Se uma caixa custa R$3, 3 caixas vai custar quanto? 9. Tá vendo aí que fala bem, ó, que 6 massas de modelar custa R$3 e 18 massas custa R$9. É uma grandeza que eu multipliquei por quanto? 3. Tá? Porque foi o triplo de uma unidade. Agora observe aí, ó, que quando a quantidade de unidades de massa de modelar aumenta, o preço também aumenta, né? Seria bom, né? Quanto mais comprasse, mais barato ficasse. Mas não. Quanto mais você compra, mais caro fica. Agora, ó, para calcular o preço de 2 unidades de massa de modelar, também podemos usar o esquema. Aí ele fala que 6 unidades custam R$3. E 2 unidades custa quanto? R$1, né? E se fosse apenas uma unidade, custaria quanto? 50 centavos, né? Porque se 6 custa 3, 2 custa 1, uma unidade só ia custar metade de R$1, que é 50 centavos, tá?
Aí ele fala aí, ó. Quando uma grandeza dobra e a outra também dobra, ou quando uma grandeza diminui pela metade e a outra também é reduzida, dizemos que temos duas grandezas proporcionais, tá? Próxima página aí, 49. E aí sim, na 49, eu vou fazer com vocês só essa questão número 1, para vocês poderem entender direito, tá? Olha só, você sabia que é possível fazer um bolo de chocolate sem farinha de trigo? Veja a receita. É muito gostoso, tá, gente? Um bolo de chocolate sem farinha de trigo. Já. Eu não fiz, eu já comi. Aí tem lá os ingredientes, ó. 6 ovos, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e mais um pouquinho para untar a forma. 2 colheres de sopa de manteiga e mais um pouquinho para untar a forma. 5 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de chá de fermento em pó. 1 xícara de coco ralado. O modo de fazer eu não vou fazer não, porque não vai interessar. Vai interessar os ingredientes. Aí lá na atividade, letra A fala bem assim. Complete a tabela com a quantidade necessária de ingredientes para fazer cada receita. Então, bora lá. Para fazer o dobro dessa receita aí, eu preciso de quantos ovos? 12, né? Porque se para fazer a original eu preciso de 6, para fazer o dobro eu preciso de 12. E de chocolate em pó eu preciso de quantas colheres? 6 colheres. Para fazer de manteiga eu preciso de quantas colheres? 4. De açúcar? 10. De fermento? 12. E de coco ralado? 2. Deu para entender? Então agora eu vou fazer a metade. Se antes eu precisava de 6 ovos, a metade eu preciso de quantos? 3. E de chocolate em pó? Por que é 1,5? A metade de 3 é 1,5. Aí eles vão lembrar, gente, mas como, tia? Eu não sei dividir isso. É questão de proporção. Se vocês têm lá 3 colheres que precisa, não é isso? 3 colheres. Como é que eu vou dividir essas 3 colheres ao meio? Vai ficar 1 colher e 1 colher. E vai sobrar 1 colher, certo? Essa 1 colher eu divido ela no meio. Metade para um lado, metade para o outro. Então, 1 colher e meia. Tá? E de manteiga? Quanto? 1. E de açúcar? 2 colheres e meia. E de fermento? Meia colher. Só meia colher. E de coco ralado? Meia colher. Meia xícara, né? Se colocar meia colher, não vai ter nem gosto de coco, coitado. Vai nem fazer a diferença de coco lá, Chocolate, o que é tá? isso? Coco. Porque não vai farinha. Qualquer um. É nada. Por favor. Agora, e pra fazer o triplo? Qual é o triplo de ovos? 18. De 18. O triplo de chocolate em pó? 9. 9. De manteiga? 6. De açúcar? 15. Chocolate. Não, é fermento. Quanto de fermento? O triplo de fermento? 3. E de coco ralado? 3. Deu pra entender aí? É fácil, não é difícil não. Na receita é bem fácil de fazer, né? Mas bora lá então pro dever, propriamente dito. Façam pra mim a página 50 e 51, por favor. Tá? Já já eu volto com a correção. Bora aí fazer a correção, página 50. Letra B. Quanto tempo vai levar para assar um bolo com o dobro de ingredientes da receita original? Quanto? O dobro do tempo?
Todo mundo concorda com isso? Não? Ó, para assar uma receita original, fala lá no final bem assim, ó. Agora coloque a massa na forma que você untou e asse por cerca de 30 minutos. E aí vocês dobraram a receita lá e colocaram para assar. Quanto tempo de forno vai ter esse bolo? 1 hora. 1 hora? 70 minutos. 70 minutos? Porque lá no começo tem mais 2 minutos e 3 minutos. Não. Só de assar. 1 hora? Claro que não, gente. Apenas 30 minutos. Por que vai levar mais tempo para assar? Uai, mas ele não coloca lá, às vezes, 2 travessas lá para assar e não gasta o mesmo tempo? O tempo não muda, viu, de assar, tá, galera? Independente da quantidade. Se fosse metade da receita, ia ser 30 minutos. Se fosse 20 bolos, ia ser 30 minutos também, tá? Então, letra B, 30 minutos. Letra C. A temperatura do forno precisa diminuir para 100 graus Celsius para assar um bolo usando a metade dos ingredientes? Não. Não, né? Não vai alterar nada o forno, tá, gente? O que vai alterar só é a quantidade de ingredientes. Mas o forno, a temperatura não muda nada. Questão número 2. Observe o preço de uma embalagem de chocolate em pó vendida em um supermercado. Então tem aí, ó, 200 gramas de achocolatado, R$8. Sabendo que a quantidade de chocolate em pó e o preço são proporcionais, complete o esquema e escreva o preço das embalagens de chocolate em pó indicadas a seguir. Letra A, 100 gramas. Então, bora lá. 200 gramas custa quantos reais? 8. Custa 8. E 100 gramas custa quanto? 4. Vocês só multiplicaram ou dividiram? Dividido. Por quanto? 2. Né? Então era só completar lá que era dividido por 2. Tá? Letra B. 600 gramas. 200 gramas, eu sei que custa R$8. E 600 gramas custa quanto? R$24. R$24. Vocês multiplicaram ou dividiram? Por quanto? 3. Fácil. Letra C. 1 quilo. 200 gramas custa quanto? Custa quanto? R$8. 1 quilo, gente, equivale a quantas gramas? 1000. 1000 gramas custa quanto? 40. 40 o quê? Reais. Vocês multiplicaram ou dividiram? Por quanto? 5. Fácil isso daí, né? Próxima página aí, 51. Número 3. Fácil também a número 3. Um marceneiro faz esses 2 tipos de brinquedos de madeira. Quantas rodas esse marceneiro deve fazer para construir? Letra A. 35 carrinhos iguais a esse. Um carrinho usa quantas rodas? 4. E 35 carrinhos? 140. 35 vezes 4 é quanto? 140. Fácil, né? Letra B. Nossa, pra mim. E 59 aviões iguais a esse. Um avião usa quantas rodas? 2, né? E 59 vezes 2? 118. Apenas 118. Número 4 e última, né? Uma papelaria está vendendo essa caixa de lápis de cor por R$12. É um lápis de cor de 24 cores. Letra A. Qual é o preço de uma caixa com 8 lápis de cor? Então, olha só. 24 lápis de cor custa R$12. E 8 lápis de cor custa quanto? Apenas R$4.
Vocês multiplicaram ou dividiram? Por quanto? E B. Qual é o preço de uma caixa com 48 lápis de cor? 24. Quanto? Por quê? Por quê? Porque 24 é o dobro, né? Então vocês multiplicaram por 2. Deu pra entender como é que funciona aí? Sim. É mais simples o conteúdo. Esse é o conteúdo mais fácil, realmente. Tá? E aí, galera, a página 52 para a house de vocês. É bem facinho. Tá? Não tem nem muita coisa, não. Só tem que pensar um pouquinho a mais. Aí eu vou deixar pra casa de vocês, tá? Beijos e não me liguem.